E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 5 materinhas para você ficar bem informado, tá? No caso, 5 matérias sem atualização. Vamos à pauta do dia. Ações sobem aqui no Japão, o mercado de ações, ultrapassando os 39 mil ienes. Ministro da Economia do Japão tá indo de novo tentar fazer a negociação, tá? Então você vai ver que acho que é a 7ª vez que ele já vai para os Estados Unidos, só gastando dinheiro do contribuinte para nada. Essa daqui eu gostaria que você desse um pouco mais de atenção, tá? Porque é o ministro da Defesa do Japão falando, tá? A intensificação da atividade militar da Rússia em torno do Japão levanta sérias preocupações de defesa, disse o ministro da Defesa. Então você vê que alguma coisa pode estar rolando por aí, o troço é meio esquisito. Essa também eu gostaria que você desse um pouco mais de atenção, por quê? Viver abaixo do padrão mínimo. O que isso quer dizer? Aposentados estão ganhando pouco e estão tendo reduções no pagamento das pensões. Então já dá para você ter uma ideia que futuramente pode ser que para muita gente a coisa não fique legal. Por isso que eu venho alertando aqui, tá? Você que vai morar o resto da vida no Japão, melhor ter um plano B, um fundo de investimento aí, porque senão pode ser que só a sua renda não dê certo, não resolva, tá? Ou a não ser que você abra um canal no YouTube e comece a ganhar uma renda em cima disso, tá? Só que se você ganhar uma renda em cima disso, não se esqueça, tem que declarar para o governo, porque senão o governo japonês, ele encara como sonegação de imposto, tá? Sonegação fiscal e cana, tá? Já dá para você ter ideia. E como última matéria, está tendo roubo de ar-condicionado no Japão, e não é pouco. Sabe aquela parte que fica do lado de fora da casa? Pois é, aquela parte que eles estão roubando, para poder tirar ferro. Então eu vou trazer isso para você, já para você ficar bem ciente da situação, porque provavelmente a grande maioria de nós aqui no Japão tem ar-condicionado, tá? Porque é algo que praticamente já é imprescindível, tá? Se você levar em conta o preço, né, do querosene, o preço do gás, principalmente o gás, tá? Em relação à eletricidade para fazer aquecimento no inverno, etc. coisa, é muito caro, tá? Então você vê que a eletricidade ainda é a maneira mais barata de você ter o seu conforto, esfriando o ambiente com ar-condicionado ou aquecendo. Só que me vem uns filhos de uma e estão roubando a parte de fora, tá? Então fica atento, mas vamos começar aqui. Só um minuto. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo, tá? Aqui do canal, porque aqui a gente fala sem firula. E vamos lá, me desculpe por isso, porque o negócio tá esquisito ainda pro meu lado. Olha só. A Bolsa de Valores de Tóquio registrou um aumento nas ordens de compra de ações relacionadas a semicondutores. E o índice Nikkei subiu mais de 500 ienes. Durante o pregão, ele ultrapassou os 39 mil ienes pela primeira vez, cerca de 4 meses. Japonês, isso quer dizer que as ações valem 39 mil ienes? Não, tem ações baratinhas, tá? Dá para você fazer uma boa coisa aqui no Japão. Por que eu quis trazer isso aqui? Quem assiste o canal deve ter se lembrado que eu falei tempos atrás. Fica de olho nos semicondutores porque vai subir o preço. Dito e feito. Então você vê que a minha previsão bateu. Olha aí. A Bolsa de Valores de Tóquio registrou muitas ordens de compra, principalmente ações relacionadas a semicondutores. E o índice Nikkei subiu mais de 500 ienes. Então, já dá para você ter uma ideia. Eu acertei na previsão aqui, porque o mercado estava sinalizando isso. O mercado ele solta certas falas, ele solta certas atitudes, que é só você puxar. Você vai fazendo certas análises que você consegue. Então você vê que aqui eu acertei mais uma, graças a Deus. O que não me deixa mentir. Tá? Vamos pular de matéria aqui. Em relação às tarifas
a parte tarifária americana, o ministro da Revitalização Econômica, Akazawa, deixou o Japão e foi para Washington para fazer as negociações ministeriais na manhã do dia 26, no caso hoje. Tá? Anteriormente, ele havia indicado sua intenção de buscar um acordo abrangente, incluindo o tratamento nas tarifas de automóveis, onde a lacuna não foi superada. Então aqui nós já sabemos que para alcançar um acordo Japão e Estados Unidos, se quebrar a barreira não tarifária dos carros, a coisa vai. Só que o grande problema é que a espinha dorsal do Japão, economicamente falando, são carros. E agora, como é que eles vão resolver isso? É tenso pra caramba. Tá? Antes da partida, Akazawa disse aos repórteres: o Japão tem interesses nacionais que devem ser protegidos. Gostaria de explicar adequadamente e compreender as contribuições que a indústria automobilística japonesa está fazendo para a economia americana, por meio de investimentos e criação de empregos. Ele enfatizou sua intenção de buscar um acordo abrangente, incluindo o tratamento das tarifas automotivas, onde a lacuna não foi superada. Enquanto isso, em relação ao prazo do dia 9 de julho, para a suspensão temporária das tarifas recíprocas, Akazawa diz: é de costume dos negociadores não estabelecerem prazos, mas é fato que o prazo final é 9 de julho. Então terei em mente enquanto negocio. Só que, praticamente, se o Japão não fizer um pacotão aqui, ele vai se lascar. Tá? Porque a tarifa automotiva, basicamente, eles estão tentando colocar os carros, os Estados Unidos mandar os carros para o Japão, mas não faz parte da pauta. Tá? Porque, basicamente, é 25% dos carros japoneses. A não ser que o Trump falar, não, baixa para 10 ou baixa para 5, baixa para não sei quanto. Mas, por enquanto, o carro do Japão é 25%. E essas tarifas recíprocas eram de 24 que caiu para 10. Então, o Japão, alguns produtos estão pagando 10. Mas do resto é 25,50. Tanto que teve aumento de 5 para 50% sobre o aço e o alumínio. Então você vê que o Japão está perdendo competitividade no mercado em relação aos Estados Unidos ali. Isso é bom para ele? Não. Já cansei de dar o exemplo. O Reino Unido foi o primeiro país que conseguiu fechar negócio. Toyota pegou uma parte da produção, mandou para o Reino Unido. E aí? Japão está perdendo emprego. Está perdendo horas trabalhadas. É inteligente isso? Não, não é. Tá? Só que o Japão já falou, eu quero tudo. Quero tudo que ele quer isenção fiscal na parte dos carros. Nem o Reino Unido conseguiu isenção fiscal. Então você vê que é uma grande pretensão do Japão querer esse tipo de coisa. Então, grande provavelmente, se o Akazawa ele não foi com um grande trunfo na mão sobre as barreiras não tarifárias em relação a carro, vai ser um outro grande não na cara. E só gastando dinheiro do contribuinte. Tá? Vamos pular de matéria aqui. Essa daqui eu gostaria que você desse um pouco mais de atenção. Em relação às ações russas, o ministro da Defesa Nakatan declarou que a Rússia está cooperando com a China para aumentar a atividade militar ao redor do Japão, o que é uma grande preocupação de defesa, e que ele pretende tomar todas as medidas possíveis para coletar informações e garantir a vigilância. Só garantir vigilância não resolve. Se eles não começarem a posicionar os mísseis para proteção alguma outra coisa, se acontecer algum ataque repentino, se lascou, não dá tempo. Tá? Porque muita gente não sabe, mas a Rússia está aqui, basicamente China está aqui, Coreia do Norte está aqui, o Japão está cercado. Não tem muito o que fazer nesse ponto. E aí? O gordinho norte-coreano está ajudando todo mundo. Todo mundo que está em pé de guerra, o gordinho norte-coreano ele está lá metendo o dedo dele. Então você vê que se acontecer alguma coisa, o gordinho norte-coreano ele vai para cima do Japão também. Tá? Tanto que o Japão ele ia fazer um teste de mísseis, agora, dias atrás,
E ele decidiu não fazer. Porque, vai dar problema com os russos, então não vamos fazer o nosso teste. Enquanto eles fazem os testes, fazem tudo que eles têm que fazer, o governo japonês fica nessa. Sou o coitadinho da Ásia. E não faz nada. E nisso, todo mundo está se armando, está se preparando e o Japão está aí, ó. Se acontecer alguma coisa, você já sabe. Então, continuando aqui. No dia 26, hoje, tá? O ministro da Defesa, Nakatani, visitou a base da Força de Autodefesa Aérea em Nemuro, Hokkaido, e a guarnição da Força de Autodefesa Terrestre em Betsukai, Hokkaido, para inspecionar suas atividades. Em seguida, Nakatani conversou com os repórteres, destacando que a Rússia intensificou suas atividades militares no Japão, incluindo uma aeronave de patrulha que violou o espaço aéreo japonês sobre a ilha de Rebun, em setembro do ano passado, em voo conjunto com bombardeios, da China. E Nakatani disse: as atividades militares da Rússia, combinadas com a sua cooperação estratégica com a China, são uma grande preocupação em termos de defesa. Continuaremos monitorando com grande interesse e tomaremos todas as medidas possíveis para coletar as informações e garantir a vigilância. Então você sabe que o Japão, eles estão olhando o Japão aí. Se acontecer alguma coisa, eles já sabem como atacar. Porque já estão fazendo, como é que fala assim, treinamentos. E nisso você acha que não tem parte fotográfica batendo foto, do terreno do Japão, o que tem, o que não tem nos locais, etc. Lógico que eles estão fazendo reconhecimento. Não são besta. Só que o japonês está marcando bobeira. E se pode ser até prenúncio de alguma coisa. Tá? Mas de qualquer maneira, tomar cuidado. Por isso que eu falo que é brincadeira, tá? Quando a China fala de paz. Você vê que a China, ela faz as coisas em volta do Japão, provocando o Japão direto, mas ela fala de paz. Então você vê que é uma paz hipócrita. É a mesma coisa quando o Putin falando de paz em relação a Israel e Irã. E ele matando um monte na Ucrânia. Faz sentido para você? Você vê que os caras são tudo megalomaníaco. Mas, pulando de matéria aqui. Essa aqui também eu gostaria que você desse um pouco mais de atenção. Que é em relação à aposentadoria. Tá? A Suprema Corte do Japão proferirá sua decisão no dia 27 em uma ação judicial sobre a redução dos benefícios sociais. Então vai ser amanhã que vai ser o resultado, tá? Estamos perdendo nossos laços com os outros e não conseguimos viver um padrão mínimo de vida saudável e culto, argumentou Aiko Koteira, de 80 anos, do bairro de Asahi, na cidade de Osaka, e co-presidente dos autores da ação em Osaka. Ela adorava cantar e abriu um café karaokê em 2000. E teve a sorte de ter clientes regulares e levou uma vida plena, tendo seu primeiro neto em 2012. Mas em 2013 ela foi diagnosticada com hepatite autoimune, uma doença designada pelo governo, e a sua articulação do quadril necrosou como efeito colateral de medicação. Então você vê que os medicamentos aqui no Japão também os troços são meio complicados, tá? Por isso que tem muita gente que começou a ter problema de saúde, vai no médico aqui, não está dando resultado, corre para o Brasil. Porque você vê que muita coisa aqui passa, como é que fala, ter dor de cabeça. Vocês viram o depoimento da Viviana Makiyama. Ela gravou vídeo falando sobre isso. Que ela havia feito uma cirurgia aqui no Japão, o negócio deu ruim e agora ela está tratando lá no Brasil. Tá? Então, toma cuidado. Mas continuando aqui. Então ela sente dificuldades para andar. Não conseguiu mais administrar o restaurante e, como tinha dívidas, entrou com pedido de falência e começou a receber assistência social em dezembro do mesmo ano. Desde então, sua vida gira em torno dos seus contatos com conhecidos que eram clientes regulares da loja e de seus 4 netos. Ela economizava Hyakoen, 100 ienes por dia, para comprar o presente para os netos, mas viu seus benefícios sociais que foram reduzidos e ela
gradualmente se viu incapaz de sobreviver. Então você vê que ela não consegue sobreviver com o que ela está ganhando. As pessoas ao redor ficaram preocupadas e se ofereceram para pagar suas refeições. Mas ela começou a se sentir cada vez mais culpada e gradualmente se distanciou das pessoas. Daquele famosa depressão e etc. Tá? Tanto que teve, alguns anos atrás aqui, teve mãe e filha que morreram de inanição, morreram de fome. Tá? A polícia entrou no apartamento delas ali, não tinha nada no apartamento. As duas estavam lá, estiradas, mortas lá dentro. Lá. Mas abriram geladeira, não tinha nada, armário, não tinha nada. Né? Então já dá para você ter ideia que o troço é tenso. Tá? Então tem muita gente assim, passando situações ruins mesmo aqui no Japão. Por isso que eu falo para você. Você pretende morar o resto da vida aqui no Japão, com aposentadoria, não há problema. Mas faça um fundo de investimento. Fundo de investimento que eu falo assim, invista em ações, tá, que vão te pagar proventos, ou JCP, todos os meses. Porque senão, tu vai se lascar. Escuta o que eu estou te falando, porque a matéria não acabou. Continuando aqui. Tá? Às vezes não conseguia comparecer a funerais por não ter condições de pagar as condolências. O que isso quer dizer? Porque aqui no Japão a pessoa faleceu, eles fazem aquele envelope com dinheiro dentro, para poder dar de ajuda ali. Tá? Então é costume deles. Então se a pessoa não tem lá para dar, ela vai passar vergonha. Então dependendo ela não vai. Tá? Continuando aqui. É doloroso não poder retribuir a gentileza de todas as pessoas que me ajudaram tanto. Disse, refletindo sobre o passado. Mesmo que o neto pedisse um livro, ela não podia comprá-lo. E quando foi perguntado, vovó, você não tem dinheiro? Seu coração doeu. Ela não podia lhe dar um presente de ano novo, nem comprar um bolo de Natal. Ela não podia nem mesmo dar um presente por entrar na escola. E como avó, quer fazer isso, mesmo se importando com o neto que ela veria cada vez menos. Presta bem atenção nisso aqui. Atualmente, ela vive com uma pensão mensal de cerca de 80 mil ienes. Além dos benefícios sociais, totalizando cerca de 110 mil ienes. No entanto, além da redução dos benefícios sociais, ela está sofrendo com o recente aumento dos preços, que representa um golpe duplo na sua vida. Olha aí. Aí eu pergunto para você, você é capaz de viver com 80 mil ienes? Ela ganha mais, ela ganha 110 por causa desse problema de saúde dela. Mas você seria capaz de conseguir viver isso? Aqui no Japão. Embora exista o risco de efeitos colaterais do medicamento que levaram a diabetes, refeições saudáveis não são uma opção. Ganhando pouco não tem como. Tá? Ó, só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Você vê que ela ganha 55, ela ganha 110 mil. Tá? O apartamento que eu moro, custa 55 o aluguel. Então já dá para você ter ideia. Se ela morasse onde que eu moro, metade do que ela ganha seria para aluguel. De cara. Então você vê que ela já teria uma despesa de 50% só de moradia. Isso fora água, luz, gás, telefone, se tiver internet. E outras despesas, dependendo, como idoso tem despesa de médico e etc, transporte, fora alimentação. Então você vê que o negócio é muito complicado. Tá? Embora exista o risco de efeitos colaterais de medicamentos levarem a diabetes, refeições saudáveis não são uma opção. Além de economizar nos custos de alimentação para prepará-los com antecedência, às vezes ela se vira com apenas um bloco de tofu para o jantar, que custa apenas 130 ienes. Você vê que a gente perde até a fala. Você vê que às vezes falando aqui, eu acho que a pessoa conhece tofu, tá? Que vem tem aquele quadrado ali, tá? Então você vê que ela custa 130 ienes, 4 blocos. Então o que quer dizer? É aquele combo que tem os quadradinhos pequenininhos,
São 4 quadradinhos pequenininhos juntos, que sai 130 ienes. Então você vê que é isso que ela está jantando. Repito aqui, às vezes ela se vira com apenas um bloco de tofu para o jantar, que custa 130 ienes por 4 blocos. Porque você vê que a situação financeira não está dando. O Tribunal Distrital de Osaka decidiu revogar a redução, mas o Tribunal Superior de Osaka anulou a situação e houve a perda do caso. Lágrimas de tristeza corriam em seus olhos, né? Queremos que a Suprema Corte entenda a nossa situação, que vai ser o resultado de amanhã. Caso saia alguma coisa na mídia, eu vou trazer para você, tá? Você pode ter certeza. Mas você vê que é uma situação muito complicada. Queremos que a Suprema Corte entenda a nossa situação. Da próxima vez, queremos derramar lágrimas, mas de alegria, disse ela, na esperança de que seu recurso seja ouvido. Por isso que eu venho alertando para você, não é de hoje. Você quer morar no Japão, você quer ter um futuro bacana aqui, quer se aposentar aqui, começa a ter um fundo de investimento aí, começa a ter aplicações que te paguem mensalmente. Porque senão tu pode se lascar e de verde e amarelo. Tá? Porque as aposentadorias normais aqui no Japão, elas são de 2 em 2 meses. Muita gente desconhece isso, mas são pagas de 2 em 2 meses. Eles pagam nos meses pares. Nos meses ímpares, eles não pagam. Então, aquilo que ele ganhar no mês par, ele tem que dividir para 2 meses. Por isso que muitos idosos hoje estão voltando ao mercado de trabalho por causa disso. E alguns outros cometem certos crimes, crimes pequenos, porque eles falam que se eu for para a cadeia, pelo menos eles têm onde dormir e têm o que comer. É tenso, né? Porque de vez em quando aparecem idosos cometendo pequenos crimes. São coisa boba mesmo. Vai lá e rouba um pacote de pão, rouba um pacote de biscoito só para ser preso. É muito complicado. Tá? Porque você vê que a parte da aposentadoria, que deveria ser algo de respeito por uma pessoa que contribuiu a vida inteira, não tem. Então você vê que o Japão, em partes, em relação a aposentados, ele não tem respeito. Tá? Então tem muitos problemas em cima disso. Tanto que você vê que às vezes tem muitos desses idosos que acabam indo para asilos, porque eles não têm condições também de pagar um aluguel. Aí o governo ele dá um subsídio ali para aquele asilo para custear a alimentação daquele idoso aposentado. Então tem muitas, como é que fala assim, coisas que o governo japonês faz que muitas pessoas não ficam sabendo, mas você vê que o respeito mesmo, a dignidade, para ter um grande e belo aposentadoria, assim, para você poder curtir a velhice, aqui no Japão você não tem. Então se você não tiver um investimento por fora, tu vai se lascar. Tá? Por isso que eu já venho alertando, sim, de tempos em tempos, mas vida que se segue. Muita gente já falou, japonês você fala muita besteira. Beleza, se alertar as pessoas for besteira, realmente eu falo muita. Tá? Porque muita gente vai começar a bater cabeça no futuro. Tá? E, como última matéria, escuta só. 5年間でおよそ13倍に増加しています。盗まれた室外機は買取業者に持ち込まれ、価格が高騰している銅などの金属が取り出されていると見られています。 Então vamos lá. Em resposta a uma série de incidentes com unidades de ar-condicionado externos, aquela caixa grande que fica do lado de fora fazendo aquele barulho, tá? E as tampas de drenagens de metal conhecidas como grades estão sendo roubadas e revendidas. A Agência Nacional de Polícia decidiu exigir que os compradores realizem a verificação de identidade ao fazer transações. De acordo com a Agência Nacional de Polícia do Japão, houve 3.397 casos de roubos de unidades externas de ar-condicionado no ano passado, um aumento de 13 vezes em relação aos últimos 5 anos.
As unidades externas roubadas são levadas aos compradores que supostamente extraem os metais como cobre, cujo preço está subindo. Por causa de quê também? Por causa daquele negócio da China ali, os metais raros, etc. Então com isso acendeu-se um alerta. Então todo metal assim, que é considerado um pouquinho mais nobre está começando a valer fortuna aqui no Japão. Tá? A lei das negociações de bens de segunda mão exige a verificação de identidade na compra de mercadorias, para evitar a distribuição de bens roubados. Com exceção de alguns produtos como CDs e livros, a verificação de identidade é isenta se o valor total da compra for inferior a 10 mil ienes. No entanto, a Agência Nacional de Polícia decidiu tornar a verificação de identidade obrigatória para as unidades externas, tampas de drenagens metálicas, chamadas de grades, e fios elétricos, que estão sendo cada vez mais roubados independentemente do valor de compra. Está tendo vários casos mesmo de roubo. Não tem, aqui no Japão, vários terrenos, tem várias placas de energia solar para poder fazer a captação da energia ali e revender. Tá? As pessoas estão invadindo esses locais que tem essas placas de energia solar ali, estão roubando os fios de cobre. Tá? É tenso pra caramba. Tá? Isso é só um exemplo do que está acontecendo. Você vê que o roubo de ar-condicionado agora também é outro. Então está tendo uma série de roubos aqui no Japão. Teve um tempo para trás, eles estavam roubando até os fios perto do trilho do trem ali, tá? da JR, da JR. Aí os caras iam lá, roubavam os fios de cobre no trajeto do trilho, o trem ficava sem energia. Aí eles tinham que sair correndo para passar novos fios. Você viu que o negócio era complicado pra caramba, né? Mas continuando aqui. Os compradores são obrigados a verificar a identidade do comprador usando a carteira de motorista ou cartão My Number. E registrar a transação em um livro caixa. Os infratores estarão sujeitos à pena de prisão de 6 meses ou multa de até 300 mil ienes. Então é pouco. Tá? Isso aqui tinha que ser muito maior. Esses valores tinham que ser muito mais altos para poder coibir mesmo. Enquanto isso, a Agência Nacional de Polícia do Japão planeja direcionar as ferramentas para corte de fios de cobre, como alicate de corte com mais de 45 centímetros de comprimento e alicates de corte com mais de 75 centímetros de comprimento, cujo o porte é oculto e é proibido pela Lei de Prevenção de Roubo de Metais, promulgada esse mês. Então, basicamente, você não pode mais andar com um alicate de corte de 45 centímetros ou 75 centímetros escondido na roupa. Tá? Olha, a Agência Nacional de Polícia começará a solicitar comentários públicos a partir do dia 27, no caso amanhã, e em seguida revisará as portarias e regulamentações governamentais com o objetivo de implementar as seguintes medidas a partir de setembro deste ano para as ferramentas e a partir de outubro deste ano como esforço de verificação de identidade nas compras, né, no caso de revenda ali das unidades externas e outras coisas. Então você vê que você andar com ferramenta daqui para frente vai ser considerado crime. Então você vê que os troços vai ser bem tenso daqui para frente, tá? Porque muita gente fazendo, desculpa, não tem outro termo, tá? Muita gente fala, japonês não fala palavrão, mas pô, tá fazendo merda. E você vê que vai atrasar a vida de muita gente com isso. Mas espero que essas informações te ajudem de alguma maneira, tá? Principalmente essa da pensão que eu trouxe para você e a da Rússia e a primeira ali na parte de investimentos. Tá? Espero que essas informações te ajudem a você a programar a sua vida aqui no Japão. Você vê que eu venho trazendo sempre de tempos em tempos exemplos do que está acontecendo com os locais, tá? Aqui já para você ver o que eles estão passando agora. Se com a situação financeira do Japão agora eles já estão passando isso, você imagina no futuro
que a chance da parte financeira vai ser muito menor, por causa do excesso de gastos do governo. Tanto que igual teve a reunião da OTAN aí, e parece que o Japão vai aumentar seu gasto com defesa, não sei quanto. Tá? Não ficou certo o valor. O Trump queria 5, o Japão falou 5 sem chance. 5 nós vamos ter que subir isso 3, 4 vezes o valor que nós gastamos hoje, então não vai rolar. Vai ficar menos, mas vai ter mais gastos, e com isso, como é que fala assim, mais despesas, e dependendo, com a carga tributária do jeito que está, pode ser que futuramente eles já falem de aumentar o imposto. Tá? O imposto sobre consumo, alguma outra coisa assim. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então tome muito cuidado com a sua vida financeira. Tá? Se você puder, realmente economize, e esse dinheiro que você economizar, invista. Não deixa parado no banco, porque conta bancária aqui no Japão não rende dinheiro. Não deixe dinheiro parado. Coloque numa conta com liquidez rápida. Porque você pode fazer investimentos ali, e se tiver liquidez rápida, você pode pegar aquele dinheiro a qualquer momento que você precisar, ou com um dia de carência, no máximo. Então seu dinheiro não vai ficar parado e vai ficar rendendo ali melhor do que a poupança, porque a poupança no Japão não rende nada. Ele teve aumento de juros? Teve aumento de juros, mas muito pouco. Ainda assim, é bem pífio. Então, para você que está com dinheirinho juntado, tem alguma coisa juntada, aí não deixa parado. Invista esse dinheiro. Deixa esse dinheiro crescendo ali. Precisou de dinheiro, aí você vai lá e pega esse. Mas é aquela velha história. Faça seu fundo de reserva e invista em, como é que se fala assim, em ações ou rendas fixas, no caso, de liquidez rápida. No Brasil tem vários. Tá? Coisa de liquidez rápida, vale muito a pena. No Japão eu desconheço. Tá? Como eu não invisto aqui no Japão, tem muita coisa da parte de cá que eu não conheço. Então não adianta me perguntar sobre investimentos no Japão que eu desconheço. Tem um rapaz que ele assiste o canal aqui, que ele tem uma página que ele fala sobre investimentos aqui no Japão. Se ele assistir esse vídeo, escreve nos comentários ali, que qualquer coisa eu fixo o comentário deles para as pessoas entrarem em contato com ele, diretamente com ele, sobre investimentos aqui no Japão. E eu só faço no Brasil. Tá? Então no Brasil ali eu posso falar com uma certa propriedade, aqui no Japão não dá. Tá? Mas de qualquer maneira, fique de olho, tá? Planeje bem o seu futuro, porque você vê que a aposentadoria no Japão vai de mal a pior. Por que saiu essa matéria dessa senhora? Porque os benefícios que ela tem, o governo estava reduzindo. Eles estão reduzindo, estão cortando os benefícios que ela tinha direito. E nisso, os ganhos dela são cada vez menores. E aí? Então você já dá... Só para você ter ideia, a pensão no Japão ela é tributada, por incrível que pareça. O cara tem que pagar o tributo sobre a pensão. O que seria algo de direito dele, que ele contribuiu a vida inteira, ele ainda tem que pagar uma tributação sobre aquilo. É uns troços bem doidos. Então se paga a tributação em cima daquele rendimento que, no caso da pensão que você ganha, ele já te come uma parte. O que não faz sentido, tá? No caso dos aposentados. Mas o governo come. Então você vê que aquele X que o governo vai pagar vai ser Y, porque ele vai comer uma parte. Então só tome cuidado, pelo amor de Deus, caso você queira viver o resto da vida no Japão, tá certo? E eu espero que essas informações te ajudem de alguma maneira, e se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber a notificação de vídeo aqui do canal, tá certo? E eu vou ficando por aqui e Maido!